Sabe, por baixo de tudo, da nossa vida corrida, do nosso dia a dia e até mesmo lá no fundo dos nossos sonhos, existe uma história, um padrão que se repete sem parar e que, de certa forma, molda quem a gente é. Vamos começar com esse sonho aqui. Ele foi tirado do diário de uma mulher, nos dias de hoje. É bem misterioso, né? Um cavalo branco que vira um homem. O que será que isso quer dizer? É exatamente nesse ponto que o mundo pessoal e o mundo dos mitos começam a se cruzar. À primeira vista, parece que não tem nada a ver. Mitos antigos com seus deuses e monstros e os sonhos que a gente tem toda noite. Mas, e se eles estiverem falando a mesmíssima língua? Uma linguagem de símbolos que aponta para verdades muito profundas sobre a mente humana. Pois é, o grande mitologista Joseph Campbell passa a vida estudando isso. Ele percebeu que, por trás de todos esses mitos e até dos sonhos, existe uma única história, um tipo de roteiro universal. Ele deu um nome de monomito, mas a gente conhece mais como a jornada do herói. É basicamente um mapa para a transformação pessoal. E toda grande história, toda transformação de verdade começa do mesmo jeito, dando um passo para fora do mundo que a gente conhece, da nossa zona de conforto. Essa é a primeira etapa, que a gente chama de a partida. Essa jornada toda segue um padrão bem claro. Um ciclo que tem 3 grandes atos. Primeiro, a partida, que é quando se deixa o lar. Depois, vem a iniciação, um mergulho no mundo de desafios. E, por fim, o retorno, que é trazer um tesouro de volta para o lugar de onde se saiu. O chamado para a aventura pode aparecer de 1000 formas. Para o jovem príncipe Buda, por exemplo, foi quando ele viu pela primeira vez a velhice, a doença e a morte. Ele vivia numa bolha, protegido de todo o sofrimento. Ver aquilo foi um choque tão grande que o forçou a sair do palácio para buscar respostas. Esse foi o chamado dele. Mas nem sempre o chamado é aceito de primeira. Muitas vezes a reação inicial é o medo. A ninfa Daphne, por exemplo, fugindo do deus Apolo, ficou tão apavorada com a aventura do amor que preferiu virar uma árvore. Recusar o chamado pode deixar a gente meio paralisado, sabe? Sem conseguir ir para frente nem para trás. Agora, uma vez que o chamado é aceito, o herói ou a heroína atravessa a fronteira para o desconhecido. É aqui que começa a iniciação, o coração da jornada. É um mergulho no mundo cheio de testes, encontros mágicos e transformações bem profundas. Uma das provações mais famosas que vem à mente é a de Teseu no labirinto. Mas o labirinto aqui não é só um lugar físico, é uma viagem para dentro da nossa própria mente. E o Minotauro, aquela criatura meio homem, meio touro, bom, ele representa o nosso monstro interior, a nossa sombra que a gente precisa encarar. Certo. Então vem a grande pergunta. Como é que alguém sobrevive a um teste desses? Como se navega nessa escuridão para enfrentar a parte mais assustadora de si? A resposta está em entender os símbolos. O psicólogo Carl Jung chamou isso de arquétipo, um símbolo universal, um padrão que todo mundo reconhece. O Minotauro, por exemplo, é um arquétipo da nossa natureza mais selvagem, reprimida. Reconhecer esses padrões já é o primeiro passo para lidar com eles. O mais fascinante é que o herói nunca está totalmente sozinho nessa. A ajuda sempre aparece de algum jeito. Pode ser um guia, um objeto mágico como o fio que Ariadne deu a Teseu, ou até uma promessa de esperança. São todos símbolos das forças do nosso inconsciente, nos guiando quando a gente tem coragem de entrar no nosso próprio labirinto. E lá no centro do labirinto, o herói muitas vezes encontra uma figura de deusa. Ela representa a totalidade, a promessa da perfeição, tudo o que pode ser conhecido. Esse encontro é a bênção última, o grande prêmio da jornada, uma sabedoria que dá vida. Mas tem o outro lado da moeda, o arquétipo do pai ogro, aquela figura de poder absoluto que julga e amedronta. Como diz essa citação, é uma força da natureza represada, pronta para destruir tudo. E confrontar essa figura é uma parte fundamental da jornada. E aqui está o pulo do gato. O herói, como Jó, na Bíblia, não derrota esse poder na força bruta. Ele transcende através da compreensão. Jó diz, eu só ouvia falar de ti, mas agora meus próprios olhos te veem. Ele se reconcilia, se torna um com essa força. É o que Campbell chamava de at-one-ment, ou seja, tornar-se um com o Pai. Mas conquistar a sabedoria lá no fundo do abismo ainda não é o fim da história. A jornada só fica completa quando o herói volta para casa, para o mundo comum. E essa é a fase final, talvez a mais difícil de todas, o retorno. A tarefa final é trazer essa bênção, esse elixir,
que é um símbolo da sabedoria que foi conquistada, de volta para o mundo. A ideia é que esse conhecimento não é só para si, ele tem que ser usado para renovar e curar a comunidade. Só que isso é muito mais difícil do que parece. A sabedoria do outro mundo é algo delicado, difícil de traduzir para a vida real. A história do Rip Van Winkle, que dorme por 20 anos e volta para uma cidade que nem o reconhece mais, mostra bem isso. Tentar integrar uma experiência tão profunda na vida do dia a dia é, quem sabe, o maior desafio de todos. Bom, então, o que tudo isso quer dizer? A jornada do herói não é só sobre deuses e guerreiros de antigamente. Ela é, na verdade, uma metáfora muito poderosa para o nosso próprio crescimento, tanto psicológico quanto espiritual. Joseph Campbell resumiu isso de um jeito perfeito. A viagem para dentro, para o lugar que a gente mais teme, é exatamente onde encontramos a nossa parte divina. Onde a gente acha que está sozinho, na verdade, a gente descobre a nossa conexão com o mundo inteiro. É uma jornada da separação para a união. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Todo mundo tem um chamado, uma floresta escura para entrar, um monstro para enfrentar. O mapa já foi desenhado há muito tempo. A pergunta que fica no ar é: qual é o labirinto que cada um de nós precisa encarar?